Voltei, urbanização brasileira, ouve o hino, ó. De repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar. Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis bagunçar. Isso é bom demais, cara. Pericão, beijo pra você, meu amigo. Hoje nós vamos ter uma aula sobre urbanização, cara. Tem tudo a ver com samba, com pagode, com a formação desse tipo de cultura no Brasil. Fica aqui comigo, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Vamos no pagode? Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar, moleque. Falar de urbanização brasileira é falar de um processo que tem características muito peculiares. Isto é, ao longo da história do desenvolvimento urbano nacional, nós observamos que, inicialmente, esse processo ele tem uma ligação direta com a industrialização. Em outras palavras, foi a iniciativa do desenvolvimento desse setor secundário das indústrias que estimulou a saída de pessoas do campo em direção às cidades. Como assim, Antônio? A cidade ela passa a se tornar o grande locus, a grande área de concentração de diversos serviços por permitir uma circulação mais facilitada do capital comparada ao campo. Se você não conseguiu compreender a minha explicação, pense comigo. Fica muito mais fácil o desenvolvimento de uma cidade vinculada à indústria em um local onde o próprio capital pode se reproduzir. Onde eu tenho infraestrutura, onde eu tenho população, onde eu tenho setores que me facilitarão o deslocamento desses bens e serviços, fazendo com que o ganho de dinheiro a nível empresarial e também a nível social seja muito maior. Portanto, no Brasil, a nossa urbanização está completamente ligada à industrialização. E aí você não pode esquecer, quando eu falo de industrialização brasileira, você tem que lembrar de Getúlio Vargas, que foi o cara que deu o grande boom, o grande salto, a aceleração nesse processo que vai aí de 30 para posteriormente, isto é, mais para frente. Mas também você não pode esquecer que nós tivemos surtos industriais importantes, como na região de São Paulo, baseada aí pelo capital vindo do café, algo que nós vamos trabalhar na aula de industrialização específica. Mas por agora, lembre-se que a industrialização brasileira ela tem uma ligação direta com o processo de industrialização, aliás, de urbanização. E vice-versa. Cidades formam indústrias e indústrias estimulam a formação de cidades. Ponto 2. A urbanização brasileira ela tem 3 características básicas, inclusive eu coloquei aqui ó, desse lado para você. Ela é uma urbanização rápida, isto é, ela dura aí mais ou menos 40 anos, se a gente levar em consideração que a nossa urbanização ela começa a ter um salto em 1930, com o processo de Getúlio Vargas, e vai se completar em 40 anos em 1970. Então, em 70, eu já tinha mais de 50% de população vivendo em grandes cidades. E é nesse momento que nós podemos observar o Brasil não mais um país meramente agrário exportador. Agora nós começamos a falar de um Brasil urbano industrial. E isso vai soar muito bem, de uma maneira muito delicada e muito forte nos discursos dos políticos daquela época. Inclusive Getúlio Vargas, quando ele pensa na industrialização, ele pensa na modernização do Brasil. E isso vai avançar. Isso vai ser um discurso voltado para a JK, que vai desenvolver também indústria, as pressões que a ditadura militar, o regime militar fez também nesse processo, e aí para frente. Além de ser uma urbanização rápida, ela foi extremamente concentrada. E concentrada aonde? Eu posso falar de concentrada e também desigual. Ela foi concentrada na região centro-sul, mais específico no sudeste, e desigual porque ela ocorre de forma diferenciada ao longo do território nacional. Eu não posso pensar numa urbanização do nordeste semelhante à urbanização do sul do Brasil, semelhante à urbanização do sudeste. E é por isso que eu falo de um processo extremamente diferenciado ao longo do território. Na medida que o tempo vai passando, meus amores, eu tenho que imaginar sempre que essa urbanização ela vai, de uma certa forma, se alastrar ao longo do território nacional. As indústrias vão buscar cada vez mais fatores locacionais, vantagens comparativas que facilitem o seu ganho de lucro, economizando cada vez mais dinheiro. E é por isso que nós falamos de uma urbanização rápida, concentrada e desigual. Isto é, eu tenho processos diferenciados ao longo do território nacional. E para fechar, eu tenho que pensar também na urbanização brasileira num processo que vai estimular a criação das regiões metropolitanas. Isto é, áreas urbanas onde uma metrópole ela vai conseguir influenciar todas as áreas do entorno, isto é, cidades mais próximas,
O poder de polarização, de atração e de desenvolvimento do capital vai partir sempre de uma metrópole. E é essa metrópole que, ao influenciar áreas do entorno, ela vai desenvolver, portanto, um crescimento urbano muito forte, já que ela passa a atrair muita gente. E mais do que isso, esse crescimento urbano muito forte vai proporcionar o que nós chamamos de conurbação. E tem que lembrar dos conceitos. Conurbação é quando eu tenho o crescimento da malha urbana, isto é, o crescimento das cidades, geralmente na parte em sentido horizontal, mas também vertical, com os apartamentos e os prédios. E essa urbanização é como se fosse um espraiamento, um espalhamento mesmo de uma cidade. De tal forma que você não consegue observar, delimitar onde começa e termina uma área. Os limites urbanos eles ficam muito difíceis de serem analisados, já que eu tenho uma grande mancha urbana que formam as cidades, que formam os bairros e, sobretudo, formam as regiões metropolitanas. Não se esqueçam que a região metropolitana ela é sempre delimitada pelo Estado. É o governo estadual que define onde começa e onde termina uma região metropolitana. Tranquilo? Segundo ponto importante é a análise das cidades globais. São cidades com importância a nível mundial e no Brasil nós temos duas de grande relevância. Quais são elas? Cidade global alfa, São Paulo, pela presença da Ibovespa, que acaba conectando essa cidade com outras do globo como um todo, e a cidade global beta, que nesse caso é o Rio de Janeiro, que tem uma importância muito mais cultural, seria a capital cultural do Brasil. E você também não pode esquecer da rede e hierarquia urbana, que são conceitos importantes que nós temos aí para a geografia urbana brasileira. Quando eu falo de rede urbana, eu falo de uma conexão envolvendo diversas cidades através de fluxos. E aí, essas cidades elas serão classificadas por ordem de importância. O IBGE acaba criando uma classificação para a hierarquia urbana brasileira. Eu vou citar aqui algumas para você ter uma ideia. Quais são elas? A grande metrópole nacional é São Paulo. É a cidade que influencia o país como um todo através da sua economia. A metrópole nacional, ou as metrópoles nacionais, são duas. Rio de Janeiro, lembra? Capital cultural, ex-capital federal do Brasil, perdendo para Brasília na década de 60. E Brasília, que acaba sendo a grande capital política, na verdade a principal capital política que nós temos aí no nosso território. E aí eu falo das metrópoles regionais. Na região norte posso falar de Belém, Manaus. Na região nordeste, Fortaleza, Recife, Salvador. No sul do Brasil, Porto Alegre. Eu posso falar no sudeste aí de BH. Eu posso falar também do centro-oeste, que possui aí cidades que vão ter uma importância, uma relevância regional fundamental. Nesse caso, amores, não se esqueçam que conectar e entender a urbanização brasileira também é falar das suas macrocefalias, dos seus problemas que envolvem essas cidades.